fundamentado durante 1 ano e meio. E do capítulo 10 até esse final, do capítulo 12 e também o capítulo de saudação, né, que é o capítulo 13, ele defende esse apostolado, né, com muita veemência, com muita contundência. Então, é nessa defesa que nós estamos. Amém, irmãos? Se tiver alguma pergunta aí, a gente tem liberdade para abrir o teu áudio aí e perguntar, né, para nós ir acompanhando essa finalização. Então, ele vem nesses últimos capítulos, a partir do 10, combatendo e trazendo ali tudo que ele fez, tudo que ele é, e se defendendo, né, dessas acusações, desses irmãos, dessas pessoas. E na semana passada, nós vimos ele trazer uma experiência pessoal que ele teve, que foi quando ele foi levado ao terceiro céu e foi revelado para ele coisas que não se podem nem falar, mas que junto com essas revelações também veio do terceiro céu um mensageiro de Satanás a esbofetear um problema, um desconforto, uma situação muito difícil, espiritual, e que se materializava, né? Muitos estudiosos cogitam várias situações que seja esse espinho na carne, mas nós não nos detemos nisso, e eu não quero me deter nisso hoje. A gente pode até conversar sobre isso, sobre essas possibilidades que tem do que seria esse espinho na carne e aquilo que eu penso que é esse espinho na carne, né? A gente pode conversar em outro momento. Mas o fato é que a gente viu que, dentro dessa situação desconfortável, a partir da revelação que tinha sido dada a ele, Deus, mais uma vez, fala com ele, o Espírito Santo, Jesus fala com ele e diz para ele: não, Paulo, a minha graça te basta. Depois de ele ter orado por 3 vezes, para que aquele espinho, para que aquele desconforto saísse, abandonasse ele. E a resposta que ele teve foi que Deus falou que a graça dele bastava e que o poder dele se aperfeiçoava na fraqueza. Então foi que Paulo, numa mudança de consciência, numa transformação, numa metanoia, numa mudança de entendimento, ele entende: bom, então tá, então agora eu vou me gloriar das minhas fraquezas, nas perseguições, nas injúrias, nas calúnias, nas situações de necessidade, é que eu vou me gloriar, porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Então, nós finalizamos nesse versículo 10 do capítulo 12. Está todo mundo nessa página aí comigo? Lembram disso? Então, ele finalizou dessa forma. Bom, então tá. Então, se a graça mesmo do Senhor é suficiente, eu convivo com esse desconforto e agora, numa mudança de consciência, eu compreendo que quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte, porque o poder de Deus está se aperfeiçoando, há um desenvolvimento do caráter de Deus na minha vida mediante essas situações. E aí nós vamos entrar hoje, vamos ler, agora vamos fazer a leitura do versículo 11, a partir do versículo 11 até o final, que é o versículo 21. Tá bom? Vamos acompanhar comigo essa leitura do capítulo 12. Então, Paulo diz assim: fui insensato em gloriar-me, mas vós me constrangestes. Eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior a tais apóstolos, e ainda que eu nada sou. Os sinais de meu apostolado foram manifestos entre vós com toda paciência por sinais, prodígios e milagres, em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu não vos fui pesado? Perdoai-me essa injustiça. Aqui começa aquela linguagem usada lá no capítulo 11, eu quero relembrar vocês, que é a linguagem irônica e sarcástica. Então, Paulo faz uso dessa linguagem de ironia e de sarcasmo. Olha, vocês não são diferentes do que ninguém, mas me perdoa se eu tratei vocês
igual aos outros. Então, ele está trazendo ali, né, uma linguagem dizendo uma coisa e querendo comunicar outra. Versículo 14. Agora estou pronto para ir ter convosco pela terceira vez, e não vos serei pesado, porque não busco o que é vosso, mas sim a vós. Afinal de contas, não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Mas seja como for, eu não vos fui pesado, contudo, sendo astuto, vos prendi com dolo. Aproveitei-me de vós por intermédio de alguns daqueles que vos enviei. Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Aproveitou-se Tito de vós? Acaso não andamos no mesmo espírito? Não seguimos as mesmas pisadas? Pensais que nós estamos desculpando convosco? Falamos em Cristo perante Deus e em tudo isto, ó amados, para a vossa edificação. Pois receio que, quando chegar, não vos ache como eu vos quero, e eu seja achado de vós como não me quereis. Que, de alguma maneira, haja contendas, invejas, ira, porfias, detrações, mexericos, orgulhos e tumultos. Receio que, quando for outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós e chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram na impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Amém, queridos. Graças a Deus. Deixa eu botar uma água aqui. Então, é muito perceptível, né, essa linguagem, fazendo algumas perguntas óbvias para eles, né, de respostas óbvias. Porque, na verdade, havia ali um levante de várias desconfianças, né? Dentre as desconfianças que tinha é que Paulo estava sendo leviano em relação às ofertas que foram pedidas para os irmãos lá de Jerusalém. Então, havia aqui um levantar de uma voz que eles estavam sendo lesados pela vida de Paulo. Então, era isso que Paulo estava falando. Quando eu fui aí, eu não fui pesado. Quando eu fui aí, eu trabalhei. Quando eu fui aí, eu me empenhei no meio de vocês. Porque eu não quero nada de vocês, mas eu quero vocês. Então, aqui começa essa declaração de quem Paulo era, a partir do momento que ele vai sendo usado pelo Espírito Santo no meio deles, para que haja ali a formação de uma igreja, para que haja ali o desenvolvimento de uma fé, a partir do momento que eles creram em Jesus Cristo. E Paulo estava fazendo isso por meio de cartas. Teve um tempo junto com ele, só que ele tinha que dar manutenção naquilo. E a condição que ele tinha para dar essa manutenção era através de cartas e algumas vezes que ele conseguia retornar lá. Então, nesse momento, quando ele faz essa colocação, que ele mesmo ele se sente envergonhado, ele se sente insensato por ele ter se gloriado a si mesmo nos ambientes anteriores, onde ele fala a respeito dele, ele fala o que ele sofreu, ele faz uma defesa mesmo muito contundente daquilo que é o apostolado dele. Por quê? Porque essa voz que se levanta no meio da igreja é uma voz que faz com que alguns que ainda não estão firmes na fé acabam sendo confundidos naquilo que eles já aprenderam. Então, esse era o motivo de Paulo, naquele momento, se levantar com muita força e trazer a lembrança deles aquilo que já tinha sido fundamentado.
Houve um momento, quero relembrar vocês, que Paulo falou, olha, se vierem falar de outro evangelho, ainda que um anjo de luz apareça para vocês falando outra coisa, não recebam no coração de vocês. Porque assim como a serpente enganou Eva, eu temo também que vocês possam ser enganados. Então, aqui a gente vê um movimento espiritual muito forte e sutil no meio da igreja para desqualificar aquilo que é o evangelho genuíno e verdadeiro. Então, Paulo começa a trazer as suas experiências, o quanto ele sofreu, as marcas que ele tinha no corpo dele, por ele ser um escolhido, por ele ter tido depositado na vida dele esse apostolado. Que agora tudo que ele fazia era em prol dessa manifestação da glória de Deus através do evangelho de Jesus Cristo. Então, ele fala da relação que ele tem com Deus e da responsabilidade que ele tem com esse chamado. E isso vai credibilizando ele de novo no coração dos irmãos. E aí, o que eu quero trazer para vocês, dentro dessa estrutura, né, que ele diz, olha, eu não vou aí por nada que vocês tenham para me oferecer, eu vou aí porque eu quero vocês, eu não quero nada de vocês. E aqui é algo que a gente precisa pensar, irmãos, porque às vezes a gente, sem querer, acaba escolhendo as coisas que as pessoas têm para nos oferecer do que trabalhar em prol das pessoas. É muito comum a gente, no ambiente humanista, no ambiente materialista, no ambiente de relativismo que nós vivemos hoje, a gente inverter as coisas e se relacionar com pessoas por aquilo que elas podem nos oferecer. E não, quem sabe, entender aquilo que elas podem nos oferecer com algum meio de ligação para nós chegarmos até elas. Amém, irmãos? Por exemplo, um trabalho, alguma afinidade que a gente tenha com trabalho, por exemplo. É muito fácil a gente entender que o trabalho ele é a remuneração que pode nos dar, ele é o reconhecimento que pode gerar em nós, e não que ele é um elo de ligação para nós nos ligarmos com pessoas naquele ambiente e nos dedicarmos a elas. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma família de Deus, uma igreja, ela não está preocupado com nada que as pessoas possam ter. Mas aquilo que elas têm pode ser um meio de ligação para que eles cheguem até essas pessoas. Então, a gente precisa ter muito claro essa estrutura de ordem para que isso não se confunda na nossa cabeça. E a gente não acabe se relacionando com as coisas das pessoas do que propriamente com elas. Então, isso é uma fala que Paulo está chamando a atenção e que eu queria também chamar a nossa atenção. Está dizendo, eu não estou aí por alguma coisa que vocês tenham para me oferecer, eu tenho por causa de vocês. E aí é onde eu quero parar agora, e é onde eu quero me atentar e discutir um pouquinho com vocês aqui, a respeito disso que ele fala no versículo 14, que ele diz, agora estou pronto para ir ter convosco pela terceira vez, e não vos serei pesado, porque não busco o que é vosso, mas sim a vós. Que é isso que nós conversamos agora. E aí ele diz, afinal de contas, não deve os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Então ele está dizendo, quem tem que servir os filhos são os pais, e não os pais servir, não os filhos servir os pais. Há uma ordem dos pais para os filhos. Então aqui eu quero trabalhar um pouquinho com vocês uma palavra profética que finaliza no Antigo Testamento e como é que isso se concretiza no Novo Testamento. Então, lá no final do Antigo Testamento, no livro de Malaquias, se vocês quiserem abrir, pode abrir, senão vocês podem anotar aí e só acompanhar comigo, porque eu já estou com tudo já aberto aqui, preparado. Então, no livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento,
no capítulo 4, que é o último capítulo também desse último livro, e nos 2 últimos versículos desse último capítulo, desse último livro, o último registro no cânon das Escrituras Sagradas, que são do Antigo Testamento, verotestamentária, fala assim no versículo 5 do capítulo 4 do livro de Malaquias: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, aqui, o cenário que nós temos aqui é caótico. O cenário de adoração, o cenário religioso, o cenário aparente, aqui é caótico, aqui é um retorno do povo de Israel do exílio assírio e babilônico, retornando para Jerusalém, e Jerusalém totalmente destruída. E não só a cidade de Jerusalém está destruída, mas a esperança, o coração do povo, a adoração está comprometida. E é muito interessante, queridos, porque esse livro de Malaquias é um livro que fala muito, que Deus cobra muito eles a respeito das obrigações com ofertas, com dízimo. É onde Deus diz que esse povo está roubando o Senhor. Por estarem enganados, por estarem decepcionados, por estarem entristecidos, por estarem esfriados na fé, eles não estão cumprindo com as obrigações de adoração. E isso é uma expressão de quão longe o coração deles está de Deus. E no final desse ambiente de caos, ele diz, bom, agora não se preocupem, porque eu vou enviar no tempo certo o espírito de Elias, que daí vai haver uma conversão do coração dos pais para os filhos e dos filhos para os seus pais. Então, ele fala dessa divisão. Então, houve uma divisão. Quem se dividiu? Se dividiu o filho dos pais, que é, no caso, o povo de Israel de Deus. Então, houve uma ruptura aqui. Amém, queridos? Estão me acompanhando aqui? Tudo certo? Vamos nos dedicar a entender que eu acredito que isso aqui é de suma importância para a gente. Então, houve uma ruptura dos filhos com o pai, porque não houve uma compreensão do que o pai fez. O que o pai fez que não foi compreendido pelos filhos, pelo povo de Israel? Entregou os seus filhos para o cativeiro, para os inimigos, por 70 anos. Judá por 70 anos, Israel um pouco mais. E aí houve essa ruptura na relação, houve essa ruptura na adoração. Uma tristeza muito grande. E aí ele diz, bom, mas eu vou enviar o espírito de Elias, que é o profeta, né? Elias é a palavra profética, é a profecia, é o espírito na vida de um homem. Elias é a grande figura da profecia, da palavra profética, na vida de um homem que viveu num tempo muito difícil, onde o povo de Israel vivia ali um caos, não se ouvia a voz de Deus, onde o rei era Acabe, mas quem reinava mesmo era sua esposa Jezabel, uma estrangeira, pela fraqueza da autoridade daquele homem. Esse era Elias, firme naquele tempo, com espírito firme, com espírito convicto, lutou, guerreou contra os profetas de Baal, prevaleceu, passou por situações muito difíceis. Foi um homem que foi levado para o céu, ascendeu num redemoinho. Esse é o espírito de Elias, que ia ter essa função de reconciliação. Amém, queridos? Então, a função era a reconciliação. Aí, nós temos um período intertestamentário de mais ou menos 400 anos, onde não se tem nenhum registro daquilo que Deus falou, daquilo que Deus fez naquele tempo. 400 anos, do final do Antigo Testamento, Malaquias, para o começo
do Novo Testamento, onde começam os registros. Os registros. E agora, eu quero ir lá para o livro de Lucas, agora Evangelho de Jesus Cristo, segundo o médico Lucas, no capítulo 1, versículos 16 e 17, que é quando essa profecia, através da vida do profeta Malaquias, se cumpre na vida de João Batista. Então vem João Batista, agora, filho de uma mãe Isabel estéril, traz ali um colapso dentro da família. Zacarias, que é o pai dele, não acredita naquilo que está acontecendo, vem um anjo comunicar, e agora esse anjo está comunicando essa vinda aí daquele que prepara o caminho do Senhor, João Batista, e no primeiro capítulo de Lucas, no versículo 16, ele fala assim a respeito de João Batista: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, agora aqui a gente vê o cumprimento. O que acontece? O que João Batista faz? João Batista, ele vai apontar para Jesus. Ele vai apontar para o Messias. Ele vai apontar para o Espírito de Deus agora, pleno na vida de Jesus. Porque quando ele fala, olha, vai vir o Espírito de Elias e vai converter o coração dos pais aos filhos, essa é a ordem dos pais aos filhos. Ele está falando dele mesmo. Então, ele está dizendo o seguinte, irmãos. Olha, houve uma ruptura na nossa relação. Houve um problema na nossa estrutura de relacionamento do meu povo, que andou comigo, que se chamou pelo meu nome e que não compreendeu aquilo que eu estava fazendo, que era disciplina. Então, houve uma ruptura. E agora, eu, como pai, eu vou me converter a eles, eu vou até eles, eu vou dar o primeiro passo, que é a vida de Jesus de forma corpórea. Então, ele diz, eu, pai, agora, eu venho agora e eu chego agora com o meu amor e eu entro no coração dos meus filhos agora. E agora vai haver uma reconciliação. Essa é a primeira reconciliação dos pais com os filhos. Então, essa reconciliação, irmãos, é uma reconciliação espiritual. É uma reconciliação daqueles que vão sendo fortes espiritualmente. Daqueles que têm uma aparência de mais fraco e que, na verdade, é o mais forte. Essa é a figura espiritual do pai envia o filho. E o filho mostra quem é o pai. E o filho revela quem é o pai. E o filho revela a responsabilidade do pai, o primogênito. Então, aqui é uma figura espiritual de responsabilidade, de conversão. Como é que a gente se converte na relação? Como é que acontece uma reconciliação a partir daqueles que são reconciliados com Deus? Daqueles que eram inimigos, que estavam separados, e agora, pela fé, como esse pai veio, ele nos amou primeiro, e agora nos reconciliamos com ele, e recebemos agora também a autoridade, a responsabilidade de andarmos aqui em reconciliação, em tomada de iniciativa. E isso agora nós estamos falando de fé. Nós estamos falando de homens que são feitos pais. Homens que de rebeldes habitam em família, sabem o que é a submissão de um filho à vontade do pai e, por conta disso, se tornam pais para poder buscar os seus irmãos, buscar os seus filhos, buscar aqueles que vêm depois. Então, aqui, nesse momento, João Batista está trazendo a figura da reconciliação, a figura da iniciativa, da vontade de Deus.
que é vir agora e gerar em amor essa reconciliação através da vida do homem Jesus. E aí, por isso que Paulo está dizendo, olha, eu estou dizendo tudo isso porque eu sou o pai de vocês, eu estou vindo aqui a vocês, eu estou explicando as coisas para vocês, porque essa minha paternidade legítima, apostólica, está sendo ameaçada. E eu preciso agora lembrar vocês daquilo que foi feito e como que ele faz essa reconciliação. Paulo, ele é um pai, ele mesmo está falando, é o pai que tem que vir, é o pai que tem que falar, é o pai que tem que ajuntar coisas para os filhos, é o pai que tem que cuidar dos filhos, não é o pai que o pai não pode explorar os filhos. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, eu não explorei, eu me entreguei para vocês, eu dei tudo que eu tinha para vocês. Essa voz que está vindo, que está questionando aquilo que eu fiz e está invertendo esse processo e fazendo com que vocês pensem que, em vez de eu me dedicar para vocês, eu quis explorar para vocês, vai cair por terra em nome de Jesus. E aí ele começa a lembrar dessa responsabilidade. E como que ele faz isso? Como é que ele lembra disso? Quando eu andei com vocês, quando eu estive no meio de vocês, quando vocês ouviram de mim, quando vocês viram em mim, quando nós andamos muito próximos. Essa é a marca, essa é a lembrança. É isso que vai fazer com que, naquele momento de ausência de Paulo, e aquela força daquela voz, entrando como um sofisma, coisas que parecem verdade, mas que não são. Alguns deles iam salvar essa consciência deles. Mas o interessante, queridos, o interessante é que, quando ele fala e ele dá continuidade ali no capítulo 12, daquilo que ele está fazendo, deixa eu pegar aqui. E ele vai dizendo que se deixou gastar pela vida deles e que vai voltar lá, e depois ele entra naquele ambiente, olha, eu mandei Tito aí, mandei os irmãos, ele estava no mesmo espírito do que eu, ele não foi pesado para vocês também, ele não foi extrair nada, ele foi aí entregar para vocês. Porque nós somos enviados pelo mesmo Espírito. Amém, queridos? Olha o versículo 18 ali, acompanha comigo o versículo 18, para a gente conectar ali em Malaquias e em Lucas, João Batista. Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Aproveitou-se Tito de vós? Acaso não andamos no mesmo Espírito, não seguimos as mesmas pisadas? O mesmo Espírito. Qual Espírito? O Espírito da reconciliação, o Espírito da paternidade, o Espírito de adoção. O mesmo Espírito. Os irmãos foram aí falando as mesmas coisas. Era uma lembrança. Por isso que, às vezes, a gente precisa fazer isso. A gente precisa voltar nos lugares, voltar naqueles lugares que a gente já fundamentou, que a gente já ministrou, que a gente já pregou, e a gente precisa voltar ali. Às vezes, como igreja, né, são outras pessoas, mas no mesmo Espírito. Qual o Espírito? O Espírito que reconcilia pais com filhos. É daquele que é responsável para aquele que está aprendendo sobre responsabilidade. Por isso que Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 15, ele diz, nós que somos fortes devemos suportar aqueles que são fracos. Os pais que entesouram para os filhos, os pais que juntam para os filhos, os pais que entregam para os filhos. Aqueles que são fortes. Lembra da relação que ele fez quando eu estou fraco aí, quando eu estou forte? Então, é muito importante te entender
essa estrutura espiritual, porque hoje a gente vive muito isso e cada vez isso vai ser mais claro. Uma voz querendo comprometer aquilo que nós recebemos já como fundamento de Deus. E aí é onde vem essa contundência do Espírito, o mesmo Espírito, voltando lá, insistindo, convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E para finalizar esse capítulo 12, ele diz, olha, eu vou voltar aí. E o que eu temo é que quando eu voltar aí, o ambiente aí não é bom. O ambiente aí, as inclinações aí são muitas. As inclinações acerca da imoralidade, da corrupção de caráter são muitas. E eu temo chegar aí, e por conta de todo esse levante, toda essa dúvida que foi levantada, alguns vão se perder pelo caminho. E eu quero chegar aí para chorar por esses que se perderam, para chorar por esses que não se arrependeram. É assim que ele termina falando. Ele quer chegar ali humilhado diante da poderosa mão de Deus, com aqueles que permaneceram firmes, para chorar por aqueles que aproveitaram aquela dúvida e acabaram caindo nas suas próprias inclinações. Esse é o choro do pai para o filho. É assim que nós fizemos como estrutura de responsabilidade. Choramos pelas pessoas que vão caindo, por aquelas que não recebem o arrependimento. Nós choramos por essas pessoas, né? E nós temos pessoas que choram por nós também, quando a gente tem momentos de oscilação. Amém, queridos? Era até aí que eu queria trabalhar com vocês. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui no capítulo 13, então, para a gente tentar finalizar. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui. 18, 21 e 18. Vamos fazer o seguinte, para nós não atropelar as coisas, para a gente não apressar, vamos deixar para trabalhar esse capítulo 3, essa saudação, porque ela tem também alguns princípios ali que a gente vai poder extrair, mas vamos deixar um tempinho para nós poder conversar um pouquinho sobre isso. Vamos abrir aqui para a gente poder se ouvir um pouquinho e trabalhar um pouquinho a respeito dessa responsabilidade. Eu acho de suma importância, queridos, essa conversão dos pais aos filhos, quando nós nos tornamos responsáveis dentro de um processo relacional. Quando nós começamos a enxergar as pessoas que caminham conosco como pessoas que nós temos que cuidar, como pessoas que nós temos que auxiliar no desenvolvimento. É isso que um pai faz com o filho. E quando um pai se converte e se envolve com esse coração, o filho que é rebelde, que tem dificuldade de ouvir, que tem dificuldade de receber orientação, que tem dificuldade de ser disciplinado, ele vai agora se convertendo ao coração responsável desse pai que tomou iniciativa de ir até ele. Então, eu queria ouvir vocês, assim, né, vocês que estão aí, né, trabalhando aí na cidade, trabalhando nos ambientes, né, como é que vocês têm visto isso, né? Como é que vocês têm enxergado essa responsabilidade na vida de vocês? Como é que vocês têm visto essa transformação no entendimento que acaba se transformando numa conduta prática no dia a dia? Onde tu vê que um líder teu, alguém que é um chefe, tu começa a enxergar ele como alguém vulnerável, que precisa de acolhimento, que precisa de orientação, e que naquele momento, espiritualmente, ele é um filho que precisa desse olhar, dessa orientação de pai.